Louvado seja o nome do Senhor. Antes de iniciarmos esse tempo de meditar a palavra, vamos ter um minutinho de oração. Bom? Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esse maravilhoso privilégio de nos reunir nesse lugar, na fraternidade, comunhão dos santos, para ouvirmos a tua palavra. Está escrito que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Tu nos resgataste do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. O reino de Deus, o reino de luz. Por isso, Senhor, nesta manhã nós te pedimos que ao abrir as Escrituras e meditarmos nelas, nós possamos estar com os corações sensíveis. Porque a tua palavra é enviada com um propósito. E ela não volta para ti vazia. Eu desafio nesta manhã, Senhor, após esse tempo maravilhoso em torno da mesa, desafio de prosseguir na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tira todo espírito de dispersão, tudo aquilo, Senhor, que possa ser empecilho, a que a tua palavra flua e encontre, Senhor, uma boa semente, terrenos férteis em nossos corações. Cremos que tu és poderoso para fazer além daquilo que te pedimos ou pensamos, segundo o teu poder, Senhor, que realmente tem operado entre nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós, na verdade, estamos a exemplo do irmão Belmiro, Pacatu, a respeito do Evangelho de João. Já está há um bom tempo essa tarefa, né? Nós temos meditado a respeito dos fundamentos da fé. Aquela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos e na qual nós devemos perseverar. Porque nós sabemos, irmãos, que existem muitas vozes que buscam a todo tempo contraditar a verdade, né? Mas nós somos aqueles escolhidos para sermos os arautos do Senhor, testemunhas da sua graça. Somos testemunhas da verdade. A própria igreja, ela é denominada como coluna e baluarte da verdade. Não nos resta, irmãos, outra tarefa a não ser pelejarmos, e aqui queremos ser redundantes, enfáticos, pelejarmos pela fé que uma vez por todas nós somos. Na simplicidade do Evangelho, mas na certeza de que o Evangelho é o poder de Deus, nós conseguimos. A despeito de todas as circunstâncias adversas, todas as perseguições, nós prosseguiremos. Firmes na palavra. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós, a exemplo do Delmiro, já estamos há algum tempo, como dissemos, estudando a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos aqui, naturalmente, estar falando a uma audiência que já está habituada a ouvir a respeito dessas coisas. Mas, irmãos, é segurança para nós revermos coisas que são essenciais. Sim. Porque as outras, por vezes, nós podemos até, de alguma forma, esquecê-las e não redundar em deficiência, prejuízo, né? Mas os fundamentos devem permanecer. Amém. Porque toda casa construída sobre a rocha, a despeito de toda e qualquer circunstância adversa, nós sabemos, porque está escrito, que ela permanece. Amém. Né? O Senhor está edificando, né? E nós assim somos a casa espiritual dele.
Nós temos um fundamento. E vamos então, pela graça do Senhor, hoje avançar um pouquinho, né, nesse tema dos fundamentos da fé. Agora já tratando especificamente da obra do Senhor Jesus Cristo, porque já não esgotamos, que é o tema inesgotável, né? Falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo durante muitos domingos, né? Mas já temos também falado a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo, não naquele aspecto, vamos dizer assim, que nós podemos referir da sua sabedoria, dos milagres que ele fez, e tantos foram os milagres que ele fez, né? Os sinais e prodígios que ele manifestou, mas essencialmente a respeito da obra redentiva do Senhor Jesus Cristo. Porque, quanto à redenção, nós sabemos que é um aspecto que nos toca, irmãos, de modo mais efetivo e tem repercussão na eternidade. Porque, por vezes, palavras de sabedoria nós as recebemos, mas, às vezes, elas ficam, né, no tempo. Um milagre que, por vezes, somos agraciados, né? E sabemos, como foi até orado aqui, que o Senhor é verdadeiramente aquele que nos sara, né? Aquele que nos cura. Mas o que nós não podemos, amados irmãos, esquecer, e esse é o foco que eu quero dar, é o aspecto redentivo, da redenção que foi realizada pelo Senhor Jesus. Amém. E temos que insistir nisso, porque isso é uma singularidade, não é, do cristianismo. A redenção é só em Cristo Jesus. Não há redenção em lugar nenhum. Então nós vamos avançando aqui devagarinho. Peço a paciência dos irmãos, não vou procurar cansá-los, mas espero no Senhor que os irmãos estejam de fato com os corações dilatados para receber a boa e poderosa palavra do Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Então vamos abrir aqui, eu tenho 3 textos básicos, não é? Que servirão, vamos dizer assim, de base, de alicerce para tudo aquilo que nós vamos falar nesta manhã. O primeiro texto está no livro de Jó. Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9, vamos ler os versículos 32 e 33. Jó 9, 32 e 33. Assim está escrito. São palavras de Jó, irmãos. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele, nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro. Vamos agora para Romanos, capítulo 23. Romanos 23. Está assim escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por fim, vamos ler a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em preço de redenção por todos. Então, irmãos, estes 3 textos de abertura
que nós temos. O primeiro texto revela a distância do homem de Deus. Jó, em seus conflitos, ele diz que Deus não é um ser humano como ele. Que ele, Jó, não pode discutir com Deus e nem levar Deus ao tribunal para poder resolver a evidência um conflito, porque só se vai ao tribunal para um conflito, né? E Deus não é ser humano. Jó não pode discutir com ele, nem pode levá-lo a um tribunal. E aí, no apelo do íntimo do seu coração, ele diz: se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que pudesse nos aproximar. Então você percebe que é uma distância muito grande. Né? Uma distância muito grande. Agora, qual é a causa dessa distância? A causa da distância está aí no texto de Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Olha, irmãos, nós sabemos do testemunho do próprio Deus a respeito de Jó, que disse: viste meu servo Jó? Não há na terra nenhum justo como ele. Olha só, testemunho deu a respeito de Jó, não há nenhum justo como ele. Mas a justiça de Jó, irmãos, não mudou a condição natural de todos os homens por causa da queda. Deus encerrou todos os homens, todos, até os justos, debaixo de uma mesma condição. Todos são pecadores diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos desconheceram o caminho da paz. Todos. E eu me sinto tão confortável de saber que todos nós estamos no mesmo pacote. Para Deus, irmãos, queridos irmãos, não existe grandes transgressões e pequenas transgressões. Para Deus, todos nós somos pecadores. Então, pelo texto de Jó, há a constatação de um fato, de um distanciamento. A causa é revelada de pronto, por causa do pecado. Porque o pecado faz o que, irmãos? Faz o quê? Vamos lá, pessoal. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Vamos descer a detalhe: Deus é santo, Deus é puro, Deus é reto. Imagina. Todos nós pecadores não podemos nos aproximar de Deus. Mas, no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6, tem a solução. Tem a solução. E qual é, amados irmãos, a solução? A solução, irmãos, é a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque a morte é o instrumento de mediação. Somente através da morte é que se efetiva a aproximação do homem de Deus. Então hoje nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes o que representa, qual é a natureza da morte
do Senhor Jesus Cristo, a natureza da morte do Senhor Jesus Cristo e o propósito da morte do Senhor Jesus Cristo, porque vai além daquilo que nós imaginamos. E não pretendemos, irmãos, com aquilo que vamos tratar hoje, esgotar o tema, que o tema é muito vasto. Contudo, naquilo que nos é possível tratar e conhecer, nós vamos buscar avançar. Qual a natureza da morte do Senhor Jesus Cristo e qual o propósito que Deus tem através dessa morte? Primeiro, nós vamos tomar o aspecto objetivo da morte do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, aquilo que Deus fez sem nenhuma interferência humana, ato próprio, sem que levasse em conta, inclusive, sentimentos humanos. Ele fez por causa do conselho da sua vontade. Nenhuma iniciativa do homem faz com que ele se aproxime de Deus. Como foi dito aqui, não sei se cantamos, Deus se fez homem e se aproximou de nós. Amém. Aí Deus diz assim, o Senhor diz assim, eu vou e voltarei ao meu lugar, e lá permanecerei, até que eles, arrependidos, busquem a minha presença. Mas o homem não busca Deus. Quando o homem busca Deus, é porque Deus já o está buscando primeiro. Portanto, é oportunidade para todos nós, amados irmãos, entendermos que quando Deus fala a sua palavra, Ele quer que você ouça, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Não podemos desperdiçar as oportunidades, amados irmãos. Quanto à natureza da morte de Jesus, o primeiro aspecto que devemos levar em conta é que a morte do Senhor Jesus, ela foi uma morte predeterminada. A morte do Senhor Jesus não foi um acidente, não foi um percalço na vida daquele homem que andou pregando boas notícias, andou falando palavras de sabedoria, andou tocando nos leprosos que ninguém tocava, e por certas provocações ao status quo da religião então estabelecida, ou então a afronta direta ao Estado romano, Império Romano, que dominava a região. E aí, naquela caminhada dele, está na hora de pegar esse cabra e vamos dar fim nele. Não, irmãos. A morte do Senhor Jesus Cristo, ela foi predeterminada. Ela estava no propósito de Deus antes da fundação do mundo. Amém. Antes da fundação do mundo já estava estabelecido que o Senhor Jesus Cristo viria para ser o mediador entre Deus e os homens. Ela foi, como dissemos, planejada, ela é um ato de soberania de Deus. Vamos pegar o texto de Atos 2, 23, que confirma aquilo que nós estamos dizendo. Atos 2, 23. Sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de inimigos. Veja, irmãos, que ele foi entregue por um determinado desígnio de Deus.
1 Pedro 1, 19, 20 vai arrematar bem essa questão da predeterminação e do planejamento. Está assim escrito em 1 Pedro 1, 19 e 20. Meu precioso sangue, veja a expressão sangue, irmãos. Pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Quando você vê a expressão como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, logo você, dentro da palavra cordeiro, você diz, João Batista falou a respeito disso. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz mais, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O Cordeiro veio, se ofereceu na plenitude dos tempos, no tempo adequado, não antes, não depois, no tempo certo, para se oferecer por amor de vós. Ele se ofereceu, meu irmão e minha irmã, por amor a mim, por amor a você. Outro aspecto objetivo da morte do Senhor Jesus Cristo é que ela foi uma morte voluntária, predeterminada e voluntária. O que queremos dizer com isso, amados irmãos? Na época da Páscoa, as pessoas têm um hábito cultural de vender aqueles bonecos de Judas. Aliás, aqui em Fortaleza, naquele viaduto que fica ali, no Lagamar, olha, ali tem um negócio excelente ali na época da Páscoa. São bonecos de Judas que são vendidos. A negada meteu o pau no Judas. Mete o pau e depois queima, chuta e faz um repúdio claro, né? Porque Judas foi um traidor. Mas lembre-se, irmãos, a morte de Jesus foi uma morte voluntária. Às vezes nós pensamos na incoerência, na maldade, no ciúme, no despeito da religião do tempo dos judeus, com as suas facções, zangados com Jesus, que estava tirando a boquinha deles, né? Dizendo, crucificam. E antes disso, muitas vezes tentaram matá-lo. Não conseguiram, porque tudo ia ser no tempo certo. Às vezes, irmãos, nós queremos atribuir então a atos de poder. Aí pensamos no Império Romano. A história é tão interessante. O Império Romano ali representado pelo grande Pilatos. Pilatos teve uma conversa com Jesus. Tu não sabes que eu tenho poder para... Eu vou usar aqui uma linguagem jurídica. Tu sabes que eu tenho poder para te absolver ou te condenar? Aí Jesus olhou para ele e disse, como que ele disse, filho, tu não terias nenhum poder se o céu não te fosse dado. Tu vais bater um martelo me condenando à morte, porque esta autoridade foi dada pelo meu Pai.
de Jesus, irmãos, é uma morte voluntária. Ele mesmo, de modo próprio, se entregou por amor de nós. Amém. Quando aquela negada chegou lá, depois que Jesus saiu do Getsemane, e logo depois se aproximaram dele lá, aquela turba toda, comandada por Judas, que o beijou, chegaram lá com porretes na mão para meter o cacete. Judas vai lá, Pedro vai, tenta interferir, Pedro sempre precipitado. Jesus disse, rapaz, se eu quisesse, chamava aqui, não só chamava, eu chamava aqui toda a milícia celestial aqui, e o placar é 10-0. 10-0. A morte de Jesus foi porque ele quis oferecer a sua vida em favor de nós. O texto, irmãos, que deixa isto bem claro, é João 10, 17 e 18. Eu quero andar seguro aqui nas Escrituras, né, para não errar, porque o tema é sublime. Então, ninguém pode. Podemos vacilar aqui com a palavra de Deus. Ele diz assim, João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reaver. Este mandato recebi de meu Pai. Então, irmãos, aqui está muito claro. Não foi Judas, não foi a religião de então, nem foi o Império Romano. Foi algo que já estava estabelecido no Conselho Eterno, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, no Conselho Eterno determinado que o Filho é que teria essa liberalidade de dar toda a sua vida. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário houveram propostas para que ele descesse da cruz. E ele disse, daqui não sai, daqui ninguém me tira, porque para isso mesmo ele veio, para dar a sua vida. Ele não poderia desistir. E sempre lembrando isso, irmãos, que a gente esquece. Isso tudo por amor de mim e você. Amém. Imagina essa coisa boa que é você. Essa maravilha que é você. Mas ele deu a vida dele por você. Então valoriza isso. Essas palavras, irmãos, são palavras de repercussão na eternidade. Ele deu a vida por você, deu a vida. E também, no aspecto objetivo, Jesus fez aquele ato extremo de oferecer-se ao sacrifício, e como sacrifício é, por obediência ao Pai. Morte predeterminada, morte voluntária e morte por obediência ao Pai. Jesus diz que a comida dele era fazer a vontade do Pai. A gente sabe que comida é algo que nós carecemos, necessitamos para nos mantermos. Em outras palavras, a comida é algo essencial para a nossa manutenção física. Trata-se de essencialidade. A essência da vida de Jesus terrena, com a percepção que ele tinha, a fome que ele tinha, diz a palavra
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A fome de Jesus, irmãos, era fazer a vontade do Pai. E realizar a obra que ele havia designado. Que o Pai havia designado para ele fazer. Jesus tinha uma fome intensa. Uma fome de obedecer ao Pai. A justificativa de Jesus estar aqui, antes de ser por amor a nós, irmãos, é porque ele amava o Pai. E em tudo ele foi obediente ao Pai. Obediente, irmãos, até morte e morte de cruz. A morte terrível. Então aqui nós temos, no primeiro momento, o aspecto objetivo. Aquilo que Deus fez sem que nós interferíssemos. Era um trato de Deus com Jesus com o Pai, Pai com o Filho. Não interferimos nisso. Agora, para concluir este aspecto da objetividade da morte do Senhor Jesus Cristo, nós podemos afirmar, e assim está escrito, não com esta palavra, mas que a morte de Jesus foi a morte vicária e uma morte substitutiva. Nenhum de nós chegou e pediu: o Senhor vai lá e quebra meu galho, substitui. Não. Ela foi uma morte vicária, a dizer, uma morte a nosso favor. E ela foi uma morte substitutiva, a dizer, em nosso lugar. Qual é a figura que nós poderíamos tomar para tentar, de alguma forma, explicar isso? Né? A nosso favor e em nosso lugar. Vicária e substitutiva. Eu penso na figura do fiador. Esse negócio de fiança é um negócio muito sério, né? Muito sério. Não é bom, diz a palavra de Deus, não é bom ficar de fiador. É uma orientação da palavra de Deus. Dependendo da confiança e relacionamento que cada um tenha, né? Pode ficar de fiador. Mas há uma recomendação da palavra de Deus de não se ficar de fiador. Por quê? Porque se o devedor principal não puder pagar, o fiador vai ter que assumir o pacto, vai ter que assumir a dívida. Se assina lá um contrato de locação e você não tem garantias lá do pecuniário dos 3 meses, que às vezes pede 3 meses de aluguel, né? Aí você não tem. Aí vai estar no fiador. Aí o fiador se apresenta e diz: não, vou aqui assumir a responsabilidade. Aí o cabo não paga. Por circunstância e tudo mais, às vezes por perado de não pagar a mesma coisa. Né? E aí, quem é chamado, irmãos? É o fiador. Aí, como diria o fiador, mas o que eu tenho com isso, né? Eu só fiz o que tentar. Aí vai pagar a dívida do locatário. Se não pagar, não vai para o SPC e ainda está arriscado a perder os seus bens, porque os bens do fiador ficam obrigados pela dívida do devedor. Então, uma figura mais ou menos assim, aproximada, porque é muito difícil nós falar sobre esse assunto aqui, irmãos. Vicária e substitutiva, porque sofreu as consequências da nossa natureza pecaminosa. O texto que nos dá sustentação para isso é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Apenas 3:18.
Diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Aí está no que nos interessa, irmãos. Para quê? Todas as vezes que tem uma expressão na Bíblia, diz assim, para quê, você presta atenção, porque aí é um propósito, né? Porque foi, para quê? Para, você pode dizer? Conduzir-nos a Deus. Mas você pode colocar isso aí na primeira pessoa, para me conduzir. Tem um diagnóstico ruim a seu respeito, se você era um injusto. Mas Jesus era um justo. Amém. Mas ele pagou o preço para me conduzir a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. E sabe por que ele fez isso? Ainda em reforço? Porque ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados, mas o Senhor nos atraiu, irmãos. Você era aquela ovelha perdida, e o Senhor veio te buscar. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, amados irmãos, nós vamos para um outro aspecto da morte do Senhor Jesus Cristo. Esquecemos agora o aspecto objetivo e vamos para o aspecto subjetivo, a dizer, naquilo que de fato nos beneficia, aquilo que nos toca. Tudo bem. Preternária, vicária, voluntária, mas o que me toca? De modo objetivo, subjetivo, diretamente. Que possa ser comigo. Então, amados irmãos, vamos falar do aspecto subjetivo da morte do Senhor Jesus Cristo, que diz respeito ao propósito da sua morte, e vamos fazer o porquê. Por causa da visão deturpada que se tem do propósito da morte da cruz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós vivemos numa sociedade utilitarista. E nós sabemos que o utilitarismo entrou na igreja. Muitos têm a cruz como meio de obter benefícios simplesmente terrenos. É lugar comum falarmos de evangelho da prosperidade, que podemos subdividir, subclassificar em demandas por riquezas. Talvez nós não sejamos daqueles que tenho experiência, eu tenho em algum momento buscado esse tipo de coisa, porque nós sabemos, irmãos, que através de um trabalho honesto, através dos nossos esforços profissionais, nós podemos obter do Senhor o necessário para a nossa vida. Aqueles que vivem buscando riqueza e buscam muitos problemas para si. E com isso não queremos dizer que o Senhor não possa permitir que por um trabalho honesto alguém alcance riqueza, porque temos exemplos de muitos irmãos em todas as épocas que foram homens ricos, mas que foram homens tementes a Deus. O Senhor os aquinhoou, mas eles tinham compreensão porque o Senhor havia feito. E eram servos com seus bens do Senhor. Nós sabemos, amados irmãos,
esse aspecto utilitarista, que o Senhor nos cura e Ele cura mesmo. Nós falamos aqui do cego, nós falamos aqui, não falamos dos leprosos, não falamos do paralítico da montanha de Betesda, não falamos da mulher do fluxo de sangue. O Senhor cura. E eu tenho certeza que neste salão tem pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus Cristo, experimentaram o seu poder de cura. E tem o seu coração grato por isso. Mas, irmãos, o Senhor também pode não curar. Ele pode também não querer curar. Porque o propósito da sua obra redentiva não foi, essencialmente, para curar as pessoas de suas enfermidades físicas. Como muito longe é o propósito do Senhor trazer riqueza para as pessoas, e muito menos trazer sucesso profissional. Hoje a boa medicina nos cura, né? Hoje um bom trabalho e um esforço de semeadura durante longos anos pode nos levar, né, ao sucesso profissional. Podemos amelhar recursos, né, para ajudar os outros. Mas, irmãos, esse não foi o propósito da morte de Jesus Cristo. Outra questão equivocada, um erro grande que existe, é pensar no propósito da morte de Jesus Cristo no aspecto do pragmatismo. E aí nós vamos pensar naquela questão em que se mede a fé das pessoas pelo resultado que elas têm, né, nas suas orações. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que nós somos taxados de que a nossa fé é autêntica, porque quando oramos, obtemos um resultado. Quando não há um resultado efetivo, é porque realmente você não tem fé. Quantas vezes você orou, pediu, clamou, se colocou aos pés do Senhor, pediu e o Senhor não te respondeu? Se somos testemunhas da verdade, nós sabemos que muitas vezes o Senhor não nos responde e não nos dá. Paulo orou 3 vezes, irmãos, para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. Não sei qual foi, que espinho era esse, mas o Senhor não tirou. Sabe por quê? Porque por trás disso havia um objetivo maior. Sempre quando o Senhor diz não, meu irmão, minha irmã, não é derrota. Nós temos que nos habituar com um pai, que é responsável, tem hora que ele diz sim e tem hora que ele diz não. E quando ele diz não, ele não está nos reprovando e não está dizendo que nós não temos fé. É apenas o agir dele soberano, porque ele sabe. Eu fico, às vezes, imaginando que Paulo, com aquela sua visão celestial, imagina se o Senhor tivesse colocado o espinho na carne de Paulo. Eu fico, às vezes, pensando, diz assim, diz Paulo, para que eu não me soberbecesse. Irmãos, nós somos regenerados, graças ao Senhor por isso. A gente sabe, irmãos, que a carne anda ali com o Espírito. É para e passe, uma luta, um combate diário, contínuo. E às vezes, coisas que obtemos, não é, podem simplesmente resultar em grandes prejuízos para nós. E o Senhor quer o nosso aperfeiçoamento, irmãos. Mas Deus diz que, em certa demanda, o Senhor atendeu ao pedido que se lhe fizeram, mas fez-lhes mirrar a alma. Às vezes o Senhor nos dá certas coisas e a gente não sabe lidar com aquilo ali e termina com a alma abatida. Que o Senhor nos dê sabedoria, amados irmãos, para pedirmos ao Senhor as coisas que condizem com a sua vontade.
O reino de Deus, amados irmãos, não tem questões utilitaristas nem pragmáticas. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Eles desconheceram a paz, mas o príncipe da paz veio, nos visitou e nos trouxe a paz. Nós andávamos tristes, irmãos, porque com sentimentos, né, de distanciamento de Deus, quem pode ser alegre? Mas o reino de Deus é o reino de alegria. Nós tínhamos sobre nós um peso na consciência, mas o Senhor, irmãos, nos perdoou de todos os nossos pecados e purificou a nossa consciência. Então, amados irmãos, tem agora um outro aspecto que quero tratar, que é a questão da perspectiva hedonista, muito presente hoje na cristandade, que é a questão do hedonismo. A palavra hedonismo, ela tem um significado, vamos dizer assim, vida de prazer. Vida de prazer. É o prazer pelo conforto, é o prazer por se sentir incluído, mas sem nenhum compromisso, amados irmãos, com o arrependimento e com a santificação. Essa visão hedonista, irmãos, ela lida bem com a questão do amor de Deus, mas sem nenhum compromisso com a verdade. Muitos, irmãos, estão sendo recepcionados e precisam ser recepcionados nas assembleias. Todos precisam ser recepcionados nas assembleias. Deus não faz acepção de pessoas, Ele veio buscar o que se tem perdido, Ele veio pelo pecador, o mais miserável pecador. Mas o só Jesus te ama não é suficiente, irmãos. É necessário que aquele que se aproxima de Deus entenda que o Senhor quer salvá-lo e o salva para levá-lo a um propósito de vida transformada. O apóstolo Paulo, depois de pregar um bom trecho da carta aos Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, ele diz, acho que é Romanos 12, diz assim: depois que toda a obra dele mostra o quarto evangelho, né? O quarto ou o quinto evangelho? É o quinto evangelho, né? Depois que ele prega tudo aquilo ali, né? Todos os pecados, instituição da glória de Deus, aí vai mostrando a obra, mostra a obra do sangue de Jesus Cristo e tudo mais, mostra a atração na cruz do Calvário, todos os e tudo mais, mas quando chega no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, tudo é feito, irmão, para algo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, a vossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma, não se deixe levar pela influência deste mundo, desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, tão impregnada, né, de influências do mundo, meio de comunicação, transformados pela renovação da nossa mente. Para quê? Para quê? Para quê, irmãos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fez toda a obra, mas ainda tem uma vontade para manifestar, a dizer que aos que dantes conheceu, e ele te conheceu antes da fundação do mundo, a este predestinou, aos que conheceu, a este predestinou para serem conformes, não o mundo, conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo.
Toda obra, irmãos, não é para nos fazer felizes nesta terra. Toda obra do Senhor é para nos fazer semelhantes a Jesus. Amém. Porque o propósito inicial jamais foi abandonado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Qual é o propósito, irmãos, quanto ao homem? Propósito supremo quanto ao homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Esse é o propósito de Deus. Para isso ele nos resgatou. Portanto, estejamos atentos para essas coisas insidiosas que vão aos pouquinhos penetrando nas assembleias. Nós temos que ser vigilantes, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Falando a verdade em amor, mas falando a verdade, nunca deixando de falar a verdade. Porque só a verdade liberta, irmãos. Só a verdade é que quebra as cadeias, irmãos. Nada mais. Afastemos, estejamos atentos, como testemunhos do Senhor, esses aspectos utilitaristas, pragmáticos e hedonistas que tentam entrar na igreja do Senhor Jesus. Agora, irmãos, vamos falar, baseado em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 26. Vamos falar exatamente qual é o propósito da morte do Senhor Jesus Cristo. Em termos mais específicos, o propósito da morte do Senhor Jesus Cristo. O primeiro propósito é que a morte do Senhor Jesus Cristo, ela foi uma morte expiatória. A palavra de Deus diz que a morte de Jesus é expiatória pelo fato de que todos pecaram. E nós sabemos, irmãos, que o pecado gera culpa. A culpa, irmãos, traz condenação. A culpa traz condenação. E a condenação gera morte. A morte do Senhor Jesus Cristo, sendo expiatória, amados irmãos, significa dizer que Cristo levou a nossa culpa e purificou a nossa consciência que estava pesada. Em Romanos capítulo 1 diz que a consciência do homem o acusa, porque embora o homem tenha morrido em Adão, mas Deus deixou um elemento chamado consciência, e esta ele não tirou. A consciência do homem o acusa e o absolve. Então, com o pecado, e todos pecaram, há um sentimento de culpa sobre todos nós. E disfarçamos de diversas formas. Tentamos amainar, afastar a culpa de sobre nós, mas não sai, porque Deus estabeleceu assim. Fica uma culpa e uma consciência culpada. Mas Jesus, por sua morte expiatória, pelo seu sangue, pagou o preço da nossa condenação, nos livrou da culpa e purificou a nossa consciência de todas as obras mortas. Este é um dos propósitos da morte do Senhor Jesus Cristo. Não temos consciência culpada. A palavra de Deus diz, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos: agora, pois, nenhuma
condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu fui o pior dos homens. Não importa. O sangue de Jesus tem muito poder. Amém. Nós não precisamos mais nos esconder como Adão, irmãos. Nós não precisamos mais nos esconder como Adão. O Senhor já pagou por isso. Outro aspecto, irmãos, do propósito da morte de Jesus Cristo é que ela foi uma morte propiciatória. Romanos 3:25 diz: a quem Deus propôs como propiciação. O que significa isso, irmãos? É que neste aspecto o Senhor Jesus Cristo lida com a ofensa que nós praticamos contra Deus. O primeiro aspecto, irmãos, fala da nossa consciência, da culpa que sentimos com relação ao pecado, porque transgredimos as regras, as leis do Senhor. E o segundo aspecto trata da ofensa que nós fizemos à santidade de Deus. Irmãos, porque Deus é santo, irmãos. Nunca esqueçamos disso, Deus é santo. E os nossos atos de injustiça, irmãos, ofendem um Deus que é justo. É uma ofensa muito grande. Quantas vezes a gente faz uma ofensa com uma pessoa, com um outro, aí logo, aí um se sente que foi bullying, outro se sente que a moral foi ofendida, aí outros vão buscar reparação, que ofenderam a minha moral, né? Porque, imagina, nós somos tão importantes, a moral foi afetada, né? Vamos buscar reparação por essa ofensa. Você imagina, irmãos, um Deus que é santo, santo, santo. Que Isaías chegou no rei da morte de Reusias, que ele viu o Senhor dos Exércitos, quando ele viu aquilo ali, ele não teve outra coisa para dizer. Ele não disse assim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Não disse isso. Sabe o que ele disse? Santo, santo, santo. A santidade de Deus, irmãos, é afetada pelos nossos pecados. Antes de pecar, quando nós pecamos contra a pessoa e pecamos, mas sabe que antes de pecar contra a pessoa, você está pecando contra Deus. Porque todo pecado, antes de ser contra as pessoas, é um pecado contra Deus. Porque nas nossas atitudes, nas nossas relações, nós estamos rompendo o princípio que há em Deus, que é o princípio de vida de justiça. Sempre o nosso pecado, antes de ser contra as pessoas. Lembre-se, todas as vezes que nós temos uma desinteligência, né? Todas as vezes que nós nos relacionamos de modo inadequado, é aquilo que como dissemos, é uma figura, todas as vezes nós erramos o alvo, porque pecar é isso, é errar o alvo, não atingir um certo padrão. Todas as vezes que nós fazemos isso, irmão, nas nossas relações, lembre-se que em todos esses contextos nós estamos afetando a santidade de Deus. Porque nós fomos chamados para ser um povo santo. Nós fomos chamados para ser, nas nossas casas, luz. Nós fomos chamados nas nossas casas, irmãos, para expressar a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados nos nossos lares, nossos relacionamentos, irmãos, para expressar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, para expressar o perdão. Nós fomos chamados para os nossos relacionamentos para sermos seres colaborativos, um ao outro ajudou. Bendito seja o Senhor. Nós fomos chamados para sermos seres integrais, integrados, irmãos, numa justa cooperação, não apenas no aspecto coletivo, mas a partir da nossa própria relação conjugal, nós servimos uns aos outros. Isso é tão gostoso, isso é tão bom, servirmos aos outros,
assim como Jesus serviu ao Pai, assim como o Pai serve ao Filho, assim como o Espírito Santo serve um e a outro, um instrumento de comunhão, de convergência. Nós cremos, amados irmãos, que a palavra de Deus é poderosa, e que ela pode, amados irmãos, tratar muito bem dos nossos relacionamentos. A nossa casa, o nosso lar está a serviço do Senhor, amados irmãos. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Na propiciação, que é um aspecto do propósito da morte de Jesus Cristo, a pena foi paga. Vamos lembrar aqui daquele fariseu. Vinha o fariseu e vinha o publicano, eu para o templo, e aí então o fariseu vinha orando de si, orando, interessante pela expressão, ele diz que ele vinha orando de si para si. Interessante isso. Orando de si para si. Vê a segurança do camarada. Justiça é brava, né? Orando de si para si, né? Eu me lembrei daquele ditador lá de Uganda, antigamente, morreu há muitos anos atrás. A palavra de Deus diz: vinde a mim, né? E ele era o Idi Amin. O Idi Amin Dada. Essas coisas assim que acontecem, né? Que oravam de si para si. Olha só. Carta marcada, né? Muita segurança, não é, irmão? A humildade fica bem, aquele que se humilha será exaltado, né? E orando de si para si: Senhor, eu sou isso, sou aquilo, sou outro, dou dízimo, dou fé, cuide das luvas, fazer tanta coisa, tem que ser daqui, não vamos. Aí diz que vinha lá o publicano, batendo assim com a mão no peito, assim, aquela atitude de ato do costume, bater no peito de uma confissão tão grande. Não tinha nem coragem de levantar os olhos e dizer assim: Senhor, ser propício a mim. Senhor, te ofendo tanto. Senhor, é tanto alvo. Só estou sendo propício a mim, Senhor. Sabe o que o Senhor disse? Ele perguntou: quem foi que voltou justificado para casa? Não foi o Idi Amin. Hein? Não foi o Idi Amin. Não foi o Idi Amin. Foi aquele miserável pecador. Sim. Porque aquele que se humilha será o quê? E aquele que se exalta será o quê, irmãos? Que obra maravilhosa. Que obra plena, poderosa. A gente já ouviu isso tantas vezes, né, irmãos? Tem aqui irmãos que estão há 40 anos na caminhada cristã. Quantas vezes ouvimos isso? Mas cada vez que ouvimos, é tão gracioso. Porque renova em nós uma esperança. Um mundo desesperançado, um mundo cheio de dúvidas. Né? Nós temos certezas. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. E já aqui partindo, irmãos, para a conclusão, porque já vai alto o dia e o homem todo tem que ser entregue, né? O propósito da morte do Senhor Jesus Cristo foi o propósito, o fim redentivo, que é o texto que está em Romanos 3, versículo 24. Está dito o seguinte: mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo o que? Justificados gratuitamente. Justificados é tornados justos. Por quê, irmãos? Porque não há um justo sequer. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Essa expressão redenção, irmãos, ela diz respeito. Pensa naquele movimento de mercado, né, que se vende todas as coisas. E dentre essas coisas que se vendem, tem lá os escravos. Se vendiam antigamente os escravos. O mercado de escravos. Então, vamos pensar assim, escravos espirituais. Estava lá todo mundo agrilhoado, todo mundo preso, submetido, né, ao jugo, né, dominados pelo pecado, mas a morte do Senhor Jesus Cristo libertou nós, irmãos, os escravos que éramos nós, do domínio do pecado. E aqui eu não falo de pecados, né? Eu falo de pecado, que é um princípio que rege o homem natural, não é? O princípio de Adão transmitido, o homem velho, dominado pelo princípio do pecado, que produz pecados. O Senhor foi lá no mercado de escravos e chegou e disse: quanto vale? Aí o preço é muito alto. Ele disse: eu vou pagar o preço que for necessário. E o preço necessário foi a sua própria morte. Meu irmão, você sabe o que é um escravo? O sentimento que perpassa o coração de um escravo fogo, irmãos. Quem volta um pouquinho da história, daquele livro, vai ver a situação dos escravos que vieram, vieram da África, etc. Para aqui do Brasil. Ele, a vida toda subjugado ao seu Senhor. Era uma coisa, não era uma pessoa, era uma coisa. Vendia sua propriedade, porteira fechada, não ia só o gado, mas ia também o escravo. Prisão perpétua. Mas quando o escravo é fogo, ele recebe uma carta de euforia, a dizer, uma carta de libertação, de liberdade. Irmãos, é uma alegria indizível. Amém. Por causa da impossibilidade de, por modo próprio, ser liberto. Como? O que posso fazer? Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa situação? Quem me livrará do domínio do pecado? Quem me livrará? E ele grita, uma exultação: graças a Deus por Jesus Cristo. O escravo fogo, irmãos, ele salta de alegria. Um dia desse, não sei onde foi que eu contei esse negócio. Eu não sei se é numa região muito fria, não sei se é no Chile, lá na região mais baixa do Chile, ou no sul da Argentina, em que os animais, no período do inverno, os animais ficam recolhidos lá num grande celeiro. Os animais, porque senão eles morrem lá dentro. Botam dentro de um celeiro. E ele passa um longo período ali dentro, claro, sendo alimentados, né? Ambiente protegido, né? Uma grande quantidade de animais. Mas diz que quando o sol começa a despontar, aí é época de soltar os animais. Aí diz que quando abre a porta, a porteirona, diz que eles saem. Eu até duvidei, porque diz que é assim, diz que eles saem e são gado, é animal, é boi, né? É vaca, bicho pesado. Diz que quando eles saem, irmão, diz que eles saem pulando. Como é que pula com o peso daquele? Saem pulando. Sabe por quê? Liberdade. Meu irmão, nós não nascemos para ser escravos, irmãos. Amém. Aleluia. Nós nascemos para ser livres. Amém. Foi para a liberdade, irmãos, que Cristo nos libertou. Aleluia. Diz que, por causa disso, por causa dessa liberdade,
que o diabo, Satanás, ele vinha se lamentar, porque ele se julgava com o direito muito antigo de subjugar todas as gentes. Mas a liberdade havia chegado ao coração dos homens. Amém. Por isso que ele se lamentava. Até hoje o diabo se lamenta. Satanás se lamenta. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos resgatados Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. das mãos dos nossos inimigos. Amém. Para quê? Para servirmos em justiça e santidade todos os dias. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Porque ele morreu por todos. Para quê? Para que os queridos façam o quê, irmãos? Não vivam mais, mas para aquele que ele morreu. Mas, irmãos, nós temos aqui, diante deste quadro maravilhoso da obra do Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui uma conclusão em 3 pontos que eu espero que os irmãos estejam meditando, porque eu estou meditando essas coisas. A mediação, porque não havia nenhum mediador entre nós, amém, queridos? Sim. Que ele pusesse o nome, não havia um nome do outro. Não havia mediador entre nós, mas Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Sim. E a sua mediação foi eficaz, garantindo a restauração do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque todos os pecados distribuídos estão na glória de Deus. Mas o mediador apareceu, colocou a mão no meu ombro, colocou a mão no ombro do Senhor e agora nos juntou e somos membros da família de Deus. Amém. Lembremos, amados irmãos, que para isso o custo foi muito alto. Nós não podemos avaliar, irmãos, não conseguiremos jamais avaliar o custo dessa morte para o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque a dor do filho em ser separado do Pai por causa do nosso pecado, isso é uma coisa extremamente, não há como explicar isso. Assim como o amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus é tão grande, né? De tal maneira não podemos avaliar, irmãos, a dor que Jesus sentiu quando carregou o nosso pecado. Porque na cruz do Calvário, o Pai proclamou: Deus meu, por que nos amparaste? Deus desamparou o seu filho naquela cruz, naquele instante, por causa de mim, por causa de você. Portanto, irmãos, nos resta diante de tudo isso de verdades tão poderosas, que nós nos arrependamos e criamos, reconhecendo cada um de nós, todos os dias, a nossa incapacidade e a nossa necessidade premente de estarmos lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nunca confie nos seus méritos e na sua religiosidade. Confie simplesmente no sangue do Senhor Jesus Cristo. E mais, aceite o resgate. Você não é mais prisioneiro do pecado. Você foi comprado por Jesus e você agora pertence a Ele. E ninguém mais nos arrebata ou o arrebata das mãos do Senhor. Porque o Senhor nos guarda. Nada nos separa do amor do Senhor. E por fim, um recadinho para nós que já estão aí de jornada mais antiga, mas por vezes esquecemos disso. Procuremos viver verdadeiramente a liberdade dos filhos de Deus. Deixemos, irmãos, que a vida liberta do pecado
seja manifesta em atitudes práticas. Por quê? Porque o Senhor veio para que nós tivéssemos vida. Amém. E vida em abundância. Amém. Desfrutemos disso, irmãos, dessa dádiva maravilhosa. Que o Senhor continue, mas, irmãos, falando conosco, como tem feito durante toda a semana, né, nos animando cada dia a prosseguir o conhecimento do Senhor e da sua graça, que é maravilhosa. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E Ele voltará, irmãos. Amém. Ele voltará. Sabe para quê? Para buscar o seu povo. E esse é o povo que vai morar no céu. Aleluia. Glórias a Deus. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor, porque tu nos foste favorável, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu enviaste o teu Filho Jesus Cristo para ser o nosso resgatador, para ser o nosso mediador, para ser o nosso Salvador e para ser o nosso Senhor. Bendito seja, Senhor. Eu sei, Senhor, que a tua palavra não vai voltar para ti vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual nós fomos designados. Estamos aqui, Senhor, alegres por esta manhã, por esse tempo de comunhão, como temos certeza que em toda a terra muitos irmãos estão reunidos, Senhor, proclamando a verdade que há em Cristo Jesus. Sim, Senhor, tu nos libertaste e nós queremos viver a liberdade dos filhos de Deus. Choramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o grande mediador. Amém? Graças a Deus. Irmãos, graça, misericórdia e paz seja com todos nós. Aleluia.